Eu creio que a Páscoa, ela é uma das principais épocas da vida cristã, ou do ano cristão, do calendário cristão. A celebração da Páscoa, ela é um ponto forte, porque a partir da Páscoa, nós vemos que se inicia uma nova temporada, primeiramente no povo que estava cativo no Egito, e posteriormente para os homens e mulheres da atualidade que estavam cativos e agora são livres por Jesus Cristo. Então a Páscoa, ela é um momento muito importante para as nossas vidas. Uma das festas mais importantes, todas as festas bíblicas são importantes, mas a Páscoa é especial, porque ela inaugura, ela cumpre um propósito, ela marca o cumprimento da missão de Cristo na terra. O apogeu, aonde realmente nós vemos que Cristo veio, ali ele morre e ressuscita e traz uma nova temporada sobre a humanidade. Aquilo que nós chamamos de tempo da graça. Esse tempo da graça, ele se estabelece a partir da morte e ressurreição de Cristo. E hoje nós podemos ter, pela graça, muitas coisas. Eu sempre digo que pela graça nós somos salvos. Mas é por essa mesma graça que nós somos curados. E é por essa mesma graça que também Cristo se fez pobre em nosso lugar para que nós não fôssemos. É essa graça liberada sobre nós que nos traz uma nova perspectiva de vida. Então, lá na cruz, ele venceu a morte eterna. Ele venceu as nossas dores. E ele também se fez pobre em nosso lugar, para que nós não fôssemos. Essa graça transforma a minha vida e a tua vida. Amém? Você pode dar um aplauso ao Senhor por isso? Por isso que aquele que está fora da graça fica sem graça, né? Mas hoje você vai estar debaixo dessa graça. E a Bíblia diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então a graça, ela vem sobrepujar toda situação difícil. Ela vem sobrepujar tudo aquilo que não tem conserto, que aparentemente não tem conserto. Essa graça cobre e transforma. Amém? Mas hoje é Páscoa, é uma festa bíblica. Queridos, na verdade, o dia de hoje, ele é uma celebração. Eu não ia falar isso, mas vou falar, eu preciso falar. Tem coisas que se eu não falar, depois eu vou para casa, eu vou ficar angustiado, então eu vou falar. Na verdade, a Pessah, que é a Páscoa judaica, não se comemora no dia de hoje. Se comemora no final de abril. Casualmente nesse ano, aliás, casualmente em outros anos, a Páscoa, dentro do calendário que nós temos, gregoriano, e a Páscoa judaica sincroniza. Mas esse ano em especial não deu certo. Mas tudo bem, a gente não quis arranjar problema com ninguém. Então vamos celebrar hoje. Mas saiba que a Pessah, que é a Páscoa original, é no final de abril. Se eu não me engano, no último final de semana de abril. Tá bom? Então fica tranquilo. Porque se eu chamasse vocês para uma festa de Páscoa no final de abril, as pessoas acham meio estranho, né? Mas tudo bem, a gente abre essa licença poética aí para celebrar hoje. Tranquilo, sem problema nenhum. Tá bom? Vamos lá. Agora, eu sempre falo nos cultos de Páscoa, o que é a Páscoa? E sabe que eu estou com vontade, quem sabe nesse ano dá certo. Eu estou com vontade de fazer uma ceia de Páscoa, que é aquela ceia onde nós seguimos à risca todas as instruções da Haggadah. Haggadah é o manual de celebração judaico da Páscoa, onde tem ali aquele seder. O que é seder? É aquele prato onde neste prato ali tem todos os elementos da Páscoa
que o povo de Israel, ou o povo hebreu, comeu lá no Egito, como ervas amargas, né, como mel da tâmara, como a carne do cordeiro. O mel da tâmara não sei se estava no cedro, me perdoe. Mas também as taças, né, ali do suco da videira, na verdade vinho, tá? Judeu toma vinho. Se é judeu, então não tome. Mas ali o suco da videira estava ali. E quando nós fizermos essa celebração, nós vamos entender que havia 4 copos, 4 taças ou cálices de vinho. E cada etapa da celebração da Páscoa, conforme a Haggadah, era uma taça que era bebida. E aí, se eu não me engano, na terceira taça dali da celebração da Páscoa, é a taça que Jesus pega e diz: este é o cálice da nova aliança no meu sangue. Então, quando a gente fizer uma celebração ortodoxa da Páscoa, nós vamos fazer. Umas vezes nós fizemos isso e foi uma celebração didática para você aprender como originalmente se comemora a Páscoa no contexto judaico, messiânico. Amém? Porque tem a Páscoa judaica, que são onde os judeus ortodoxos comemoram, mas também tem os judaicos messiânicos, são aqueles que têm a Pêssar, mas também têm a compreensão da Páscoa para o Novo Testamento, que é a morte e ressurreição de Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Quem quer participar de um jantar didático assim? Hein? Quem sabe a gente pode fazer esse ano, já que a Páscoa é... Mas vou precisar de ajuda, viu? Que dá trabalho. Mas uma coisa é certa, meu irmão. A carne da Páscoa não é de coelho, viu? É de cordeiro. E não é de chocolate, viu? É de carne mesmo. Tem osso e tem carne. A carne é do cordeiro. E Jesus é o cordeiro. E nós vamos ler um pouquinho sobre isso. Agora, por que nós comemoramos a Páscoa? Porque é mandamento perpétuo da parte de Deus. As festas bíblicas são por estatuto perpétuo. Diz para o teu irmão, é para sempre. Quais são as festas do Senhor? Eu leio isso todo ano, hoje eu não vou ler, quero que vocês me digam. Quais são as festas do Senhor? Quais? Essas são as 3 principais. Páscoa, que significa a morte e a ressurreição, aponta para Cristo na morte e ressurreição. Tabernáculos, que aponta para o nascimento do Messias. E Pentecostes, que aponta para a entronização do Messias. A Bíblia diz que quando ele foi entronizado, ele enviou do seu Espírito, o Espírito Santo, o Espírito de Cristo, sobre a terra. Então, as festas bíblicas, todas elas apontam para o Messias. Pastor, mas aquela que tem o bom velhinho, coisa... Não, essa aí não é bíblica, irmão. Tá? Essa aí não é bíblica. Estou falando aqui das bíblicas, tá bom? Né? Então vamos lá, vamos ler Levítico 23, onde fala da implantação da Páscoa. Levítico 23, capítulo 23, versículo 4. Que diz assim: são estas as festas fixas do Senhor, as santas convocações, que proclamareis no seu tempo determinado. No primeiro mês, aos 14 do mês, no crepúsculo da tarde, é a Páscoa do Senhor. E aos 15 dias deste mês é a festa dos pães asmos do Senhor. 7 dias comereis pães asmos. No primeiro dia tereis santa convocação, nenhuma obra servil fareis, mas 7 dias oferecereis oferta queimada ao Senhor. Ao 7º dia haverá santa convocação, nenhuma obra servil fareis. Então aqui é a instrução da celebração da Pêssar, que é a Páscoa original, aonde foi instituída por Deus. E o que significa Pêssar? Diga, Pêssar. Lá em Israel,
eles falam Hag Sameia. O que é isso? Hag Sameia, feliz festa. Diga, Hag Sameia, feliz festa. E quando eles querem botar junto a Pessa, eles botam Hag Pesach Sameia. Diga, Hag Pesach Sameia. Hag Pesach Sameia. Vocês estão bons no hebraico, hein? Puxa vida, hein? Então, feliz festa de Páscoa. Mas por que Pesach? Porque Pesach, a palavra Pesach, ela termina com CH no final. Mas ela tem som de 2 R's. Assim, ó. Pesach. É arranhado, é gutural que se diz. Arranhado. Pesach. Fala aí com o teu irmão. Pesach. Pesach. Ok. Pegou aí? Tá. O que significa Pesach? A Pesach significa passagem. Quando Deus passou pelo Egito e passou por cima das casas dos hebreus e não tocou naquelas casas, naquelas famílias, não dizimou os seus primogênitos, porque ali havia nos umbrais das portas o sangue do cordeiro. Então, a Pessah, ela simboliza essa passagem, ela faz memória dessa passagem, quando Deus passa por cima dos lares, das casas dos hebreus lá no Egito. E não toca as suas famílias, pelo contrário, dá livramento. Mas ele passa na família dos egípcios e ali os primogênitos, a 10ª praga, então se consuma e os primogênitos são dizimados. Isso é o sentido da Pessah. A Pessah também simboliza livramento do Senhor. Vamos lá. Então, há uma correlação, e hoje eu quero trabalhar um pouco disso, para que você entenda que correlação há da Pessah original lá do Egito com a Páscoa cristã, que é a que nós celebramos hoje também. Porque a Pessah, originalmente, ela é uma celebração dos judeus que foram livres do cativeiro. Agora, quem nos livrou dos nossos cativeiros? Quem foi? Jesus. Amém? Então, a nossa memória como cristão e gentil é outra. Então, hoje nós vamos fazer uma correlação dessa Páscoa judaica com a Pessah judaica com a Páscoa cristã para os dias de hoje. Então, eu quero começar falando que Páscoa, o primeiro ponto aqui, é que Páscoa fala de libertação. Páscoa não é só morte e ressurreição de Cristo, mas a Páscoa, ela traz o peso do resultado dessa morte e libertação, que é a libertação de um povo. Porque se Jesus não tivesse morrido e ressuscitado, você não seria liberto hoje. Nós não seríamos libertos. Então, Páscoa fala primeiramente de libertação de um povo. Na Pessah judaica, então, ela celebra a libertação dos israelitas da escravidão no Egito. Abra aí, Êxodo 6, versículo 6. E diz assim: portanto, diz aos filhos de Israel: eu sou o Senhor, e vos tirarei de debaixo das cargas do Egito. Quem pode dizer amém? Amém. E vos livrarei da sua servidão, e vos resgatarei com o braço estendido e com grandes manifestações de julgamento. Então, olha só, preste atenção. Aqui está uma grande promessa para a celebração da Páscoa. A promessa é: eu vou te livrar das cargas. E eu farei juízo sobre os teus inimigos. Quem recebe isso? Gente, quando entra no tempo de Páscoa, eu leio esse texto porque a gente acaba sempre voltando, revisitando os textos que a Bíblia fala sobre isso. E sempre Êxodo 6:6 mexe comigo, porque eu lembro que o Senhor é aquele que me livra de todos os meus inimigos. Ele me dá livramento. Vou ler novamente, ó. Vos tirei debaixo das cargas do Egito,
e vos livreis da servidão, ou seja, tudo aquilo que te prendia, você recebe libertação. E vos resgatarei com o braço estendido e com grandes manifestações de julgamento. O que é isso? A manifestação de julgamento é estabelecimento de juízo contra os teus inimigos. Essa é a promessa do Senhor para nós. Você recebe, mas alguém pode dizer assim, pastor, mas essa promessa foi dada aos hebreus. Sim, foi dada aos hebreus. Você é hebreu? Não, eu também não. Mas por causa de Cristo, nós fomos enxertados na oliveira. E nós temos o direito, a mesma seiva e a mesma raiz. Por isso, eu chamo à existência essa promessa sobre a minha vida, em nome de Jesus. E se você é inteligente, faça o mesmo. Faça sobre a tua família. Senhor, traz a tua bênção, me dando vitória contra os inimigos, trazendo juízo, julgamentos, livramentos sobre todos aqueles que me oprimem. Quando nós estamos falando isso, amados, nós não estamos falando de pessoas. A nossa luta, a nossa guerra não é contra pessoas. Mas existe sim no mundo espiritual uma ação do maligno que milita contra nós e que muitas vezes usa pessoas. Então eu tomo posse da promessa e digo, Deus, em nome de Jesus. Uma vez, lembrando aqui agora, fazendo parênteses, uma vez o apóstolo René, logo que a visão entrou no Brasil, o pastor Silas Malafaia começou a bater toda semana que ele tinha programa de televisão. Que a visão é do diabo, que isso e que aquilo, que isso e que aquilo, que isso aí não é de Deus, isso aí não vem de Deus. E começou a bater. E o apóstolo René ficou só ouvindo. Mas um dia, quando ia ter o 10º Congresso de Resgate da Nação em Porto Seguro, eles estavam orando pelo Congresso. Aliás, não foi no 10º que Deus respondeu, mas foi antes. Estava orando os congressos atrás e ele disse assim, Deus, tu está vendo a minha causa? Tu está vendo que nós estamos sendo afrontados, nós estamos sendo difamados publicamente. E agora, Senhor, eu te peço uma vingança. E aí os pastores que estavam orando com ele ficaram toda para falar, meu Deus, o que esse homem vai falar? Que ele vai pedir a morte do outro pastor lá? Não. Senhor, e a vingança é que o Senhor mude o coração dele e ele venha ministrar no nosso congresso. E no 10º Congresso da Visão, em Porto Seguro, ele estava lá, o pastor Silas Malafaia, ministrando. E hoje, é um dos maiores amigos do pastor Silas Malafaia, é o apóstolo René. O pastor Silas fez aniversário esse ano, ou ano passado, de não sei quantos anos. Fez aniversário preletor, apóstolo René Terra Nova. Ele chama o apóstolo René para ministrar sobre honra, sobre identidade, nos congressos dele. Queridos, a nossa luta não é contra pessoas. A nossa luta é contra o mundo espiritual. E quando a gente ora, o Senhor traz até o coração do rei. A Bíblia diz que Deus move o coração do rei para a direita ou para a esquerda, como lhe aprouver. Então, nós temos que orar. Quando nós vemos que algo se levanta contra nós, a oração e a garantia que o próprio Deus fará juízo contra os nossos inimigos. E lembrando que os nossos inimigos não são pessoas. Amém? Os nossos inimigos, o nosso inimigo, ele é o diabo, que usa muitas vezes as pessoas para nos afrontar. Mas ele será derrotado em nome de Jesus, amém? Então, se você entende isso, você para de tentar resolver a coisa no natural. Quando você compreende isso, você para de tentar resolver tudo natural e vai para o joelho, para a oração e começa a declarar a derrota do inimigo, em nome de Jesus. Então, se na Páscoa judaica, ou na Pêssega, eu vou falar Páscoa que é mais fácil, tá? Na Páscoa judaica, havia essa conotação de libertação, de Deus trazer libertação. Na Páscoa cristã agora, no nosso tempo, como é isso? Vamos ler em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18. Pedro fala o seguinte, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis,
como a prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento, que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Então, amados, Deus mandou pragas para o Egito para livrar o povo. E Faraó, em algum momento, ele disse, podem ir. Agora, nós fomos resgatados agora na Páscoa cristã pelo sangue do cordeiro. Um cordeiro puro, sem mácula, sem defeito. Não podia ser qualquer cordeiro, mas Deus nos deu um cordeiro, seu próprio filho, que não tinha pecado. E esse sacrifício foi o sacrifício final. Não precisa mais sacrifício agora. Se nós recebermos esse, nós não precisamos mais sacrificar cordeiros, ou bodes, ou sei lá o quê, jumento, sei lá o quê. Mas não precisamos mais sacrificar, porque esse é o sacrifício. Jesus é o cordeiro pascal, e ele pagou um alto preço por nós. Por isso, nós temos também direito a essa total libertação no tempo em que vivemos. Não precisamos estar cativos. Então, se você tem alguma coisa que te prende, você deve orar. Senhor, o teu sangue me livra de todo pecado. O teu sangue me livra da morte. O teu sangue me livra da dívida. O teu sangue me livra da enfermidade. O teu sangue me livra de toda opressão. Em nome de Jesus, está repreendido. Cobre com o teu sangue a minha vida, porque o teu sangue vai me garantir vitória. Amém? Você recebe isso no seu coração? Então, ambas as Páscoas, tanto a do Egito como a de Cristo, elas enfocam a libertação. Seja a escravidão física do povo hebreu no Egito, mas agora a escravidão espiritual, ou seja, pecado. O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Quem recebe, diga, eu recebo em nome de Jesus. Você não tem mais por que ficar aí pecando, ficar aí andando errado. Não tem mais por quê. O sangue de Jesus te purifica e você pode sim caminhar andando em santidade e limpo, em nome de Jesus. As duas Páscoas agora, falando a Pêssar e a Páscoa cristã, o sentido da Páscoa cristã. Na verdade, quando eu falo duas, é porque eu estou fazendo uma correlação, mas é uma só, viu, gente? Quero deixar claro, não existe duas Páscoas. Mas eu quero trazer o contexto antigo e a partir de Cristo, tá ok? Entendido isso? É a mesma Páscoa. Vamos lá, então, na Páscoa, na Pêssar, lá atrás, o sacrifício do cordeiro pascal, cujo sangue foi colocado nos umbrais das portas, para proteger os israelitas da 10ª praga. Então, eles fizeram uma ceia, e eles assaram um cordeiro que estava ali alguns dias com eles. Vocês imaginam como foi difícil esse momento. Aquele cordeirinho ficava ali aproximadamente 14 dias com a família. Aí as crianças brincavam, tinha intimidade. Sabe o cordeirinho que ficava ali? Mas ele ficava ali participando da família, mas ele sabia que ele ia para o fogo depois. E o que acontece? Chegou naquele dia, então, eles sacrificavam o cordeiro, eles pegavam o sangue do cordeiro, passaram nos umbrais das portas, marcando que ali, aquela família estava protegida pelo sangue, e por isso Deus não visitava aquela família, passava por cima. Ok? E aí, eles comiam a carne do cordeiro. Então, havia um cordeiro pascal, mas tinha que ser um cordeiro puro, sem defeito. E também, na Páscoa cristã, agora, nós vemos que Jesus é o cordeiro central, simbolizando então o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Vamos ler o texto de 1 Coríntios 5:7. A Bíblia fala, aliás, Paulo está dizendo aqui o seguinte, olha só que interessante. Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento. Pois também Cristo, nosso cordeiro pascal, foi imolado. Por que ele fala lançai fora o velho fermento? Porque na Páscoa, eles comiam, naquele ceder também, o matzô, que era o pão sem fermento.
O fermento, ele representa o pecado. Lembra que Jesus advertiu os discípulos dizendo, olha, cuidado com o fermento dos fariseus. Lembra disso? E o fermento dos fariseus era a hipocrisia. Cuidado com o fermento dos herodianos. Quem lembra disso? E ele diz também, cuidado com o fermento dos saduceus. Então, quando fala fermento, se fala que a massa não é pura, ela está misturada com algo que vai inchá-la. E isso significa pecado, diga, pecado. Quando a Bíblia fala fermento, está falando de pecado. O pão sem fermento que eles comem na Pêssar significa uma declaração de santidade, onde a tua vida está limpa, sem pecado. E aqui nós vemos aqui na Páscoa, né, agora cristã, falando do cordeiro pascal, não é mais aquele cordeirinho que ficava alguns dias com a família, mas foi o cordeiro de Deus que foi entregue e ficou aqui nessa terra por 33 anos e meio, mais ou menos. Ficou nessa terra, entre os homens, na família da fé, e depois ele foi imolado. E Paulo está se referindo a Cristo aqui como o cordeiro pascal, que tira o pecado do mundo. Mas ele fala, lançai fora o velho fermento, ou seja, abandone o pecado, para que vós sejais nova massa, ou seja, você ser um pão, uma pessoa que não tem pecado, que busca a santidade, como sois de fato sem fermento. Porém, também Cristo, nosso cordeiro pascal, foi imolado. Amém? Eu quero ler aqui, ainda Êxodo 12, 5, que fala, ainda na Pêssar, na Páscoa lá atrás, da origem da Páscoa, Êxodo 12, versículo 5, falando sobre o cordeiro. Olha o que ele diz. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e o guardareis até o 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Amém? Então, tanto na Pêssar como no sacrifício de Cristo, nós vemos que tem um sacrifício na Páscoa. Então, Páscoa tem sacrifício. E o sacrifício dele é que nos dá o que nós temos hoje, que é uma nova vida, que é uma esperança, uma vida redimida pelo sangue do Cordeiro. Amém, queridos? Também Páscoa fala de aliança. Lá na Pêssar judaica, a Páscoa marca o início da jornada para receber a lei no Sinai. Ou seja, eles saem em direção ao Sinai, e a gente sabe que o que marca a entrega da lei no Sinai é Pentecostes, que é 50 dias depois. Mas eles saem agora para um novo projeto, para uma aliança. Quando se fala em nova aliança, é porque havia uma antiga aliança. E essa aliança é feita também no Sinai, através da lei, porque toda aliança tem uma lei. Amém? Toda aliança tem uma cláusula, toda aliança tem algo que elucida como deve ser o procedimento nessa aliança. E aqui nós vemos então que nessa Páscoa marca o início, onde o povo partiu de um cativeiro para receber então as leis, a tábua da lei e depois a lei de Moisés, uma aliança sendo estabelecida, ok? Mas aqui também, agora no Novo Testamento, na Páscoa cristã, vamos ler Lucas 22, 20, que fala assim: semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. Então ele pega aquele cálice e diz: olha, este é o cálice da nova aliança no meu sangue. Porque havia uma aliança que era a velha aliança,
baseada na lei. Agora, há uma nova aliança que é estabelecida no sangue. Então, olha para o teu irmão e diga, você está debaixo dessa nova aliança. Você está debaixo, você está vivendo essa nova aliança. Olha que coisa maravilhosa Jesus fez por nós. Nós estamos vivendo debaixo dessa nova aliança. Então, essa ideia de uma aliança com Deus, ela é central. E a Páscoa cristã agora, a partir de Cristo, é uma nova revelação, onde nós conseguimos compreender a aliança que é feita a partir da Páscoa. A aliança e agora uma nova aliança. Uma outra coisa interessante que faz correlação com a Páscoa judaica e com a Páscoa cristã é Êxodo 12, 14. Abre aí. Êxodo capítulo 12, versículo 14. Que é o seguinte: esse dia vos será por memorial. Diga, memorial. E o celebrareis como solenidade ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. Então, a celebração da Pêssah lá atrás era um memorial do que Deus havia feito com aquele povo que estava cativo no Egito. Vocês vão celebrar de ano em ano, para que todos os filhos e os filhos dos filhos de vocês saibam que Deus retirou, removeu o povo que estava cativo no Egito, como um memorial. Amém? Então, Páscoa também, na nova aliança, é um memorial. 1 Coríntios 11, 24, diz assim: e tendo dado graças, o partiu e disse: este é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Então a Páscoa, gente, não é só chocolate, tá? Vou falar a verdade para vocês aqui. Eu conto ou alguém conta aí do teu lado? Chocolate é bom, mas não tem nada a ver com a Páscoa, né? Tem a ver com comércio. Mas a Páscoa, ela serve como memorial. Então nós fazemos memória do Senhor na Santa Ceia, que foi algo que Jesus estabeleceu como mandamento para a igreja. Mas essa Santa Ceia que ele estabeleceu foi a partir de uma ceia pascal. Então, a ceia pascal deu origem à Santa Ceia que nós celebramos como igreja. E isso é para fazer memória. Então, a Páscoa original era para fazer memória do livramento do povo do Egito. E agora, a Páscoa cristã é para fazer memória do corpo de Cristo. Amém? Então, Páscoa também é memorial. E por fim, a Páscoa cristã é um tempo para o corpo de Cristo se reunir, refletir, renovar a aliança com Cristo. Romanos capítulo 6, versículo 5 diz: porque se fomos unidos com Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com Ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído. E não sirvamos o pecado como escravos, porquanto quem morreu está justificado pelo pecado. Então, a Páscoa, ela também é um momento de aliança, ou de renovação de uma aliança que nós temos com Cristo. É um memorial, sim, mas nós celebramos a renovação, a unidade, a aliança que nós temos com Cristo e com os nossos irmãos. Na Páscoa judaica, ela reunia as famílias, ou reúne até hoje famílias e comunidades, para celebrar o Seder, que era esse ritual que conta
a libertação do Egito e reafirma, né, os valores judaicos. Tem toda uma metodologia para isso, né? Porém, nós entendemos que, ainda que na Páscoa original tenha essa reunião dos judeus, nós também, como família da fé, hoje nos reunimos. E as famílias da terra, essas que são benditas em Abraão, elas se reúnem por toda a terra para celebrar a Páscoa. E até mesmo pessoas que muitas vezes nem sabem o que estão fazendo, que têm uma fé muito limitada, com pouca informação, se reúnem para celebrar a Páscoa cristã. Amém? Então, essas correlações, elas nos aprofundam a entender o sentido espiritual da Páscoa em nossas vidas. Amém, queridos? E eu quero terminar lendo o último texto. Esse texto aqui, o apóstolo João relata a missão de Cristo na terra. E eu quero te dizer, o que ele fez por mim e por ti foi por amor. E foi por muito amor. Ele nos amou primeiro. Então vamos ler João, capítulo 3, versículo 16. Aqui fala da missão do Cordeiro de Deus, o Cordeiro Pascal. A missão do Filho, o unigênito, que depois se torna primogênito. Vamos lá. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então, queridos, quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz, e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Em quem está em pecado, ele se esconde, porque não quer que as suas obras sejam arguidas, como o texto está dizendo aqui. Mas quem está na luz, a Bíblia diz que as obras serão manifestas. Porque essas obras são produzidas a partir de uma nova perspectiva. A partir da perspectiva que o Filho de Deus foi entregue. E agora ele habita no homem. Ele habita em nós. Ele está em mim, está em você. Através do seu Espírito, que é o Espírito de Cristo. Ele está em nós. Ele habita nessa terra. E as nossas obras são para manifestar a luz de Deus sobre a terra. Deus te chamou para manifestar essa luz. Não tenha medo. Simplesmente receba essa missão que o Filho deixa para nós. Foi a missão dele, mas também a nossa. Manifestar as obras a partir da luz de Cristo em nossas vidas. Mas para isso, nós não podemos amar as trevas. Nós precisamos amar o Senhor. A Bíblia diz que Deus é luz. A Bíblia também fala em Hebreus que Ele é o Pai das luzes. Ou seja, quando nós entendemos isso, nós entendemos que é um reino de luz. Não quero entrar em temas teológicos profundos. Mas quando se fala em glória, glória é representada por luz. Quem já sabia disso? Então, se a glória é representada por luz, quando você receber um corpo glorificado, você receberá um corpo de luz. Olha que tremendo isso. Um corpo restaurado.
Mas ainda que nós estejamos nesse tabernáculo terreno, totalmente corruptível, o Espírito que é em nós é o Espírito de Deus, é o Espírito de luz, é o Espírito de Cristo, que ilumina nossas mentes e nos leva ao arrependimento sempre que erramos e caímos, e nos leva a repensar a nossa vida. Tudo isso Ele fez por amor a nós. Ele jamais passaria por aquilo que Ele passou, amados, se Ele não nos amasse de maneira tão profunda. Por isso hoje celebrar a Páscoa não é comer um coelhinho de chocolate. Não significa isso. Aliás, nem tem coelho na Páscoa, viu? Só na Páscoa aí do mercado. Né? Aí tem coelho. Mas a Páscoa é cordeiro. O cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E esse cordeiro, ele está em nós.